Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a seleção brasileira pré-olímpica que venceu a Venezuela por 2-1 na noite dessa quinta-feira lá na Venezuela. O gol da vitória saiu já nos acréscimos, assistência do Endrick e gol do Biro, jogador do Corinthians. Com o resultado, o Brasil pulou para a segunda colocação e vai para a última rodada com chances reais de classificação. O Paraguai tem 4 pontos, o Brasil tem 3, a Argentina tem 2 e a Venezuela tem 1. Domingo tem Brasil e Argentina. A vitória classifica o Brasil para a Olimpíada, o empate deve classificar. A única chance de o Brasil ser eliminado com empate é se a Venezuela vencer o Paraguai por exemplo, um gol de diferença. Quero contar ainda que nesse jogo, depois da vitória do Brasil contra a Venezuela, o pai do Endrick, o seu Douglas Ramos, foi alvo de um ato racista. Um torcedor venezuelano imitou um macaco. Tudo isso filmado e registrado. Bora falar sobre a minha portuguesa que decidiu demitir Dado Cavalcante depois de 4 derrotas seguidas. O treinador que montou todo o elenco acabou dispensado. A portuguesa vai ter para o confronto de domingo contra o Corinthians, Alan Dotti. Treinador que fez bom trabalho à frente do Sub-20. A informação que eu tenho é de que se ele conseguir um resultado legal contra o Corinthians, pode acabar permanecendo. Já Murilo, ex-jogador do Corinthians, foi eleito pelo 3º mês seguido o principal jogador do Nottingham Forest. A fase do zagueiro é espetacular, a tendência é que ele seja negociado muito em breve com o gigante do futebol europeu. Já Rafael Ramos, atleta que pertence ao Corinthians, está de mudança para o Ceará, lateral direito português, que havia sido contratado na época do Vitor Pereira e não vem sendo aproveitado já há algum tempo. Para completar, preciso te contar sobre a confusão no futebol mineiro. O estado de Minas Gerais tem 4 vagas na Série D dessa temporada e apenas o Ipatinga confirmou sua participação. Pouso Alegre, Vila Nova e Democrata já desistiram de fazer parte da 4ª Divisão Nacional. A Federação Mineira busca outros interessados dentro do próprio estado mineiro. E a saideira, Curitiba e Fortaleza trocaram zagueiros. Kusevich é novo reforço do Fortaleza, enquanto Marcelo Benevenuto vai jogar no Curitiba, ambas as negociações por empréstimo. Bora falar sobre mudanças no Flamengo. Elas começaram a partir da ida de Juan para a CBF. O ex-gerente técnico do Flamengo aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol e desencadeou uma série de outras mudanças. Luiz Carlos, que era o gerente das categorias de base, acaba de se tornar o gerente do time profissional. A avaliação do trabalho dele é bastante boa. E aqui vem uma novidade importante. Gabriel Skinner, primo do BAP, foi demitido pelo Flamengo. Ele era supervisor de futebol do Fla desde 2019 e só se manteve durante todo esse período como funcionário do Flamengo, apesar do trabalho bastante ruim, porque era primo do BAP, um dos homens mais importantes dentro da hierarquia do Flamengo e até bastante tempo atrás, braço direito do presidente Rodolfo Landim. Nicola, mas como é que o primo do BAP foi mandado embora? O que isso significa? O que isso representa? Pode significar uma separação entre Landim e BAP. Você sabe que o Landim é presidente somente até o fim desse ano e o BAP tinha a intenção de ser o candidato à presidência pela situação. Ao que parece, essa situação não será disponibilizada para o BAP. Rodrigo Dunche é quem deve ser o candidato da situação. O BAP rompeu com o Landim e acabou sobrando para o Gabriel Skinner, que tinha a fama de sair para baladas com jogadores, algo nada aceitável para um supervisor de futebol. E aí, só para arrematar, Fabinho Soldado era outro membro desse departamento de futebol que deixou recentemente o clube. De gerente do Flamengo no time profissional, ele virou executivo de futebol do Corinthians. Na minha opinião, o Flamengo precisa ter um executivo de futebol de primeira linha, um dos melhores do mercado. O Flamengo não busca os melhores reforços, precisa ter também um executivo de futebol de primeira linha, mas não tem sido assim há bastante tempo. Quero falar agora sobre Diego Costa. Contei para vocês com exclusividade no vídeo da tarde dessa quinta-feira que o atacante tinha negociações avançadas com o Grêmio, certo? O martelo foi batido pouco depois da minha publicação. Acordo até dezembro, ele vai ganhar R$750 mil por mês de salário, além de bônus por gols e assistências. O Grêmio e o Diego Costa negociavam essa contratação há pelo menos um mês. O Diego chegou a dizer sim ao Grêmio desse período por 2 oportunidades, mas na última hora acabou recuando. Dessa vez o Renato Gaúcho disse, você tem até a noite de quinta-feira para se posicionar. Se você não acertar, a gente vai buscar um outro reforço. O Diego Costa concordou, o martelo foi batido. O torcedor do Grêmio aqui não ficou muito feliz.
imaginava um substituto para o Luizito Soares maior do que o Diego Costa. Não que esse cara não seja grande, mas a fase não é boa. 11 gols marcados nas últimas três temporadas. Grêmio que havia tentado Aboubakar, Gabigol, Funes Mori, entre outros. Antes de fechar com o Grêmio, Diego Costa também teve tratativas com Palmeiras e Atlético Paranaense. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro. Quanto custa para a Raposa ficar com Matheus Pereira, principal jogador do time, atleta que pertence ao Al Hilal e está emprestado até 30 de junho. A opção de compra prevista no contrato de empréstimo é de 12 milhões de euros ou 64 milhões de reais. Importante contar que desde que se tornou o dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo já contratou quase 60 jogadores. O mais caro deles, o Wesley, custou 16 milhões de reais. Nada me faz imaginar que o Ronaldo vai desembolsar 64 milhões para contratar o Matheus Pereira, que até agora não conseguiu jogar como eu imaginava. Só 18 partidas, 1 gol e 2 assistências. De qualquer forma, o Cruzeiro vai tentar convencer o Al Hilal a renovar esse empréstimo ou vender apenas um percentual. Jogador que desde que foi contratado teve problema com lesões e tem muita qualidade, é disparado o mais técnico, o melhor jogador do time, mas ainda não mostrou toda a bola que precisava. Ah, e aí só mais um bastidor, o Cruzeiro paga ao Matheus Pereira cerca de R$1 milhão por mês de salário. O Al Hilal paga outra metade, mais R$1 milhão por mês. E ele ainda abriu mão de cerca de 500 mil reais para que o negócio pudesse ser fechado. Seu salário nos tempos de Arábia Saudita era de 2,5 milhões de reais mensais. Bora falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético. Bernard pode chegar em março. Mas calma, a chance não é tão grande assim. Você sabe que o Bernard já assinou um pré-contrato com o Galo, certo? Vai virar jogador do Atlético a partir de julho. O contrato com o Panathinaikos termina em 30 de junho. Mas o Atlético está de olho na possibilidade de Bernard ficar livre, sem ter o que jogar a partir de março. A última rodada do Campeonato Grego, a 26ª, está marcada para o dia 3 de março. E a janela de inscrições no Brasil se encerra em 7 de março, a primeira janela. Se não conseguir registrá-lo em março, o Atlético vai ter a oportunidade de registrar o Bernard apenas no mês de julho. Importante dizer também que o Panathinaikos está na semifinal da Copa da Grécia e enfrenta no dia 21 de fevereiro o PAOK. Se vencer, a chance de Bernard chegar antes de julho é nenhuma, até porque a final da Copa da Grécia, que ainda não tem data marcada, aconteceria depois do fechamento da nossa primeira janela de transferências. O Atlético, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte, está atento a essa situação. Se houver a eliminação do Panathinaikos na Copa da Grécia, pode haver algum acordo, o Panathinaikos se livraria do pagamento dos salários do Bernard nos meses de abril, maio e junho, e o Atlético teria o Bernard um pouquinho mais cedo. Quero falar agora sobre Felipinho, que poderia ter ido parar no São Paulo. Quero contar que esse volante de 22 anos de idade, que pertence à Ponte Preta, é novo reforço do Atlético Paranaense. O acordo foi fechado nas últimas horas. O Furacão vai desembolsar 7,5 milhões de reais para ter 70% dos direitos econômicos do jogador. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Uma pessoa que participou das tratativas me assegurou que o São Paulo tentou contratar o Felipinho, imaginando que ele possa ser uma reposição até para o Pablo Maia ou o Rodrigo Nestor, dois jogadores que estão na mira de clubes europeus. Felipinho tem uma história curiosa. Surge na base da Ponte Preta, depois de disputar a Copa São Paulo de Juniores em 2022, é dispensado, ou existia um pedido para que ele fosse dispensado, porque ele já não teria mais idade para jogar na base, e a avaliação é de que ele não traria tanta diferença no time principal. Só que como a Ponte tinha o Sub-23, aquela categoria que permite atletas que ainda não despontaram terem uma nova chance, o Felipinho foi muito bem no Sub-23 da Ponte, teve a oferta do Red Bull Bragantino e acabou sendo aproveitado no profissional da própria Macaca. É o principal jogador desde a temporada passada e alguns clubes haviam sondado. O São Paulo apareceu mais recentemente e marcou para a semana que vem uma reunião quando tentaria comprar o jogador da Ponte Preta. Ao tomar conhecimento do interesse do São Paulo, o Atlético Paranaense acelerou o processo, ofereceu 7,5 milhões de reais e acertou com o jogador, importante reforço do Furacão, sempre de olho em promessas. O Atlético é um dos clubes que melhor contrata no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Corinthians com duas novidades importantes sobre contratações. Quero começar falando sobre Di Maria. Corinthians acertou com o Di Maria, mas calma. Trata-se do Di Maria genérico ou Di Maria brasileiro. E aí, só para lembrar, antes mesmo de se tornar presidente do Corinthians, durante aquele período de campanha eleitoral, o Augusto Melo afirmou que gostaria de ter Di Maria argentino do Benfica. Era o grande sonho da vida dele.
Negociação com o Di Maria não rolou. Di Maria tem tudo para jogar no Rosário Central a partir de julho. Mas o Corinthians já registrou, apareceu no boletim informativo diário, a contratação de Di Maria da Ponte Preta. Nome desse jogador, João Vitor Ferreira, lateral esquerdo, dispensado pela Ponte Preta depois de problemas extracampo. Jogador muito técnico, muita capacidade física, mas um extracampo mais complicado. A Ponte Preta decidiu por dispensá-lo, o Corinthians optou por contratá-lo sem custos, já foi registrado contrato até janeiro de 2026. Mas a principal notícia vem agora, Igor Coronado pode ser anunciado pelo Timão nas próximas horas. Na manhã dessa sexta-feira, consegui conversar com o dirigente alvinegro e ele me disse que o negócio está por detalhes. O grosso da operação está todo acertado, salário, tempo de contrato, luvas, as partes finalizam questões burocráticas e alguns detalhezinhos, como por exemplo percentual, bônus, pagamentos, enfim, está tudo basicamente acertado. E ao longo da sexta-feira, Rafael Brandino e dirigentes do Corinthians devem sacramentar esse acordo para que o atleta possa se tornar reforço alvinegro. Vale a lembrança, havia publicado para vocês com exclusividade uma entrevista com o empresário do atleta admitindo que faria todo o esforço do mundo para que o Igor Coronado se torne reforço corintiano. Jogador de 31 anos de idade, muita qualidade técnica, o legítimo camisa 10, para mim vai se tornar a grande contratação alvinegra na temporada, jogador que foi pretendido por vários outros clubes brasileiros. Para completar sobre o Corinthians, Antônio Oliveira já desembarcou em São Paulo, isso aconteceu na noite dessa quinta-feira, vai ter condição de trabalhar no clássico de domingo contra a Portuguesa, se o Corinthians se acertar com o Mano Menezes ainda nessa sexta-feira, não sei se essa possibilidade é real. E aí a última, Federico Redondo, volante que pertence ao Argentino Júnior e está na mira do Corinthians, tem uma proposta oficial do Inter Miami, time de Lionel Messi. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. E Endrick acabou ajudando a imprensa a descobrir quem é o meia que o Palmeiras segue negociando para reforçar o time para 2024. Trata-se de Maurício, meia atacante do Internacional. A notícia sobre o interesse do Palmeiras não é nova. O Palmeiras fez algumas investidas para tentar tirá-lo do Internacional. O que ninguém sabia é que o Palmeiras insiste nessa contratação. E o Endrick, meio que em tom de brincadeira, mas também para demonstrar a intenção de contar com o Maurício, escreveu em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, ele posta uma foto dele com o Maurício na Seleção Brasileira Olímpica e escreve, e aí, vem ou não? A 20 te espera. A repercussão foi tão grande que o Endrick resolveu tirar essa postagem e substituiu por uma outra dizendo que é muito fã do meia, que ele é muito bom jogador. Mas a informação já havia sido passada, eu fui atrás, conversei na manhã dessa sexta-feira com uma pessoa do Palmeiras, ela disse que foram 3 propostas feitas ao Internacional e o Inter sempre pedindo algo na casa dos 12 milhões de euros, até porque o Colorado tem apenas 50% dos direitos econômicos. O André Curi, que é o responsável pela carreira do Maurício, ainda não desistiu da operação e o Palmeiras tenta convencer o Inter a fazer o negócio. Se acontecer, trago novidades para vocês. Só para completar, depois da vitória por 2-0 do Palmeiras contra o Ituano nessa quinta-feira, lá na Arena Barueri, Abel Ferreira falou sobre Breno Lopes e a chance dele se mudar para o Vasco. A frase foi a seguinte, abre aspas, é tão difícil contratar jogadores que eu não posso dispensar atletas como o Breno. Trata-se de um grande atleta que gostamos e sei que ele está contente por pertencer a esse grupo campeão, fecha aspas. Não há mais negociações entre Palmeiras e Vasco. Por Breno Lopes, o atacante permanecerá no Verdão. Curtiu o vídeo? Deixe like, se inscreva no canal, nos encontramos à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!